aprofundado de maneira muito especial na questão da política do endividamento do Estado. Eu sou formado em medicina, eu sou professor da área da biologia, da medicina. Eu não tenho experiência no economês, né, na política, né, na economia. Então não vou tratar, não vou aprofundar, não vou detalhar as questões das variáveis econômicas constitutivas do endividamento do Estado. Eu quero dizer para vocês inicialmente que esse tema foi colocado na Assembleia de Minas e a partir da Assembleia de Minas, nas assembleias estaduais de praticamente todos os estados brasileiros endividados, através de debates que nós iniciamos no nosso gabinete, no nosso mandato, e sensibilizando, motivando outros parlamentares, nós conseguimos trazer para a Assembleia essa questão que eu considero e que muitos de nós desse país consideramos de alta relevância do ponto de vista do desenvolvimento do Estado, do que o Estado brasileiro. Há muito tempo, há séculos atrás, Abraham Lincoln colocou que a gente não cria prosperidade através da dívida, através de dinheiro emprestado, de recursos emprestados. E aí tem algumas questões a serem analisadas, ou seja, não é tão simples assim. Eu entendo que um Estado, uma sociedade, uma pessoa mesma, pode tomar recursos emprestados para fazer algum investimento, para poder aplicar em uma determinada ação, para que dela a gente possa obter resultados efetivos. Tomar dinheiro emprestado, de tal forma que o custo do dinheiro seja maior do que os resultados da aplicação desses recursos, torna-se um processo temerário, perigoso. E o mais grave é tomar recursos emprestados, dinheiro emprestado, e aplicar em nada, ou em questões que não resultam em nenhum benefício. Certamente vai resultar em um prejuízo ainda muito maior. Mas o mais grave de tudo é se nós estamos pagando, como nós estamos pagando uma conta, seja ela a dívida do Estado, dívida de prefeituras, dívida da União, sem saber, inclusive, onde esses recursos foram aplicados, quais os resultados. Nós estamos pagando uma conta, sem usufruir dos benefícios dessa conta. E o que nós estamos vendo no nosso país, em diversas situações, é exatamente essa situação. O povo brasileiro, todos nós, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós estamos pagando uma conta em que a aplicação dos recursos, resultante de recursos financeiros que eventualmente nunca foram aplicados para causar, para promover qualquer benefício para a nossa sociedade. Diante disso, o que muitos já se colocaram, inclusive a igreja teve um posicionamento importante, vários movimentos sociais, várias pessoas, várias instituições colocam a questão para que esta conta, para que o que nós estejamos pagando seja algo legítimo, fruto de recursos que foram tomados para investir em saúde, em infraestrutura, em melhoria da qualidade de vida da população, em desenvolvimento, enfim, então nós temos que ter o conhecimento efetivo desses recursos, a auditoria da dívida. Nós estamos trabalhando hoje, e isso resultou a partir de 2009, com uma legislação que exige transparência na aplicação dos recursos. A lei da transparência, votada, a lei 131, uma lei complementar 131, que obriga o Estado em toda a sua dimensão, sejam as diferentes instituições, as prefeituras, as assembleias, os tribunais de justiça, todas as instituições, a prestarem conta de maneira pública, para que todas as pessoas possam conhecer, prestar conta das ações de aplicação dos recursos públicos. Mas nós estamos num tempo em que só isso não basta. Nós temos que saber
quais foram as contas feitas anteriormente, que está resultando em ônus para nós todos. E esse é o problema, e essa encruzilhada que nós estamos vivendo, é um desafio que nós estamos vivendo neste momento. E é um grave desafio, porque exigir transparência do sistema financeiro, exigir auditoria de dívidas públicas, é talvez o mais desafiador enfrentamento político que nós temos que fazer na nossa vida, não só da nossa vida de mineiros, exigir auditoria da dívida do Estado, é da nossa vida de seres humanos em qualquer lugar desse mundo dominado pelo sistema financeiro. Não é simples, não é fácil, é na realidade arriscado, mas é absolutamente necessário nós termos nas nossas mãos, na lógica da luta pela transparência, a clareza necessária para entendermos como que essas dívidas foram feitas, serviram a quais interesses e, diante disso, nós entendermos dela o que nós devemos pagar. Isso é possível? Isso é necessário e é possível? Eu entendo que sim. E entendo que mais do que uma ação de governo, deve ser uma ação de Estado, uma ação nossa, de todas as instituições. Nós juntarmos as nossas forças, atuarmos politicamente para que isso seja realizado. É possível porque nós já vimos isso acontecer em outros lugares. Existe uma instituição, o Equador, por exemplo, fez a auditoria da sua dívida. E ao fazer a auditoria da dívida, pôde mostrar e pôde revelar que a dívida do Equador, ela era inadequada, era ilegal, era ilegítima no seu maior conteúdo. A dívida do Equador, em função da auditoria, foi reduzida a 30% do seu valor original. Então, essa é a dimensão para vocês terem uma ideia. Então, diante do que está colocado, diante do que nós estamos devendo, eu entendo que a auditoria continua sendo o maior pedido, a maior ação em favor das mudanças da chamada renegociação necessária. Você não ter um livro aqui e depois, se for necessário, a gente pode distribuir mais, trazer mais, mas importante para que a gente faça uma discussão. É um livro de um professor de economia, o professor Fabrício de Oliveira, um livro muito bom, do Cláudio Gontijo, são professores de economia, fazem uma análise muito interessante do que é a situação da dívida, como que ela rolou nesse tempo todo e como é necessário a sua renegociação. Nós revermos, nós refazermos a negociação. Existem estudos da chamada auditoria cidadã da dívida, mostrando que existem ilegalidades no processo, inconstitucionalidades no processo de composição e de correção da dívida, o que nos leva e que coloca o Estado e qualquer governo diante de uma situação de argumentos suficientemente consistentes para que a renegociação seja feita. Então, existem elementos para isso, mas a auditoria não é feita. E eu comecei a tratar dessa questão dessa forma para dizer para vocês, porque nós tomamos essa iniciativa de debater, de discutir, de levantar o problema da dívida, porque há muito tempo nós estamos vendo o Estado endividando sempre, tomando dinheiro emprestado, mas colocando na conta da sociedade brasileira valores que não são destinados, que não são usados para atender os interesses da sociedade. E quando a gente vai tratar do pagamento da dívida, e depois eu vou fazer colocar uma transparência, acho que pode, Bacana, colocar aquela pizza, isso aqui da evolução, mais importante isso aqui. Quando nós analisamos a questão dos investimentos públicos, dos desafios que tem, seja o nosso Estado, o nosso país, em qualquer lugar, nós vamos verificar que a dívida compromete a maior parte dos recursos existentes no nosso país do orçamento. É a pizza basta uma, só para o pessoal entender. Então nós temos, do total do orçamento, dos recursos totais existentes disponíveis no país do orçamento, esse que está em amarelo mostra que a maior parte dos recursos é destinada a pagamento de juros e amortizações da dívida.
sobra menos para a saúde, para a educação, para a mobilidade social, para a defesa do ambiente, para o investimento em segurança, sobra pouco. Desses recursos utilizados para o serviço da dívida, nós vamos verificar que o esforço do povo brasileiro é enorme, e quando nós analisamos apenas superficialmente, porque a auditoria implica nós irmos à raiz do problema, fazer uma análise detalhada de toda a origem da dívida, de como ela evoluiu, como ela foi contratada, quais foram as taxas incidentes sobre os recursos originários, para depois a gente poder fazer a chamada renegociação necessária ou alteração da dívida. Nós vamos verificar na sua origem que existem algumas variáveis, e eu vou colocar aqui um dado para vocês terem o entendimento, e é simples, do que significa isso do ponto de vista dos prejuízos que nós temos ao enfrentarmos esse problema e dos recursos limitados que tem para efetivamente promover o desenvolvimento do Estado. No final dos anos 90, precisamente em 1998, os governos estaduais estavam numa situação de extrema decadência, de endividamento brutal, de correção acelerada da dívida, de juros elevadíssimos, comprometendo praticamente toda a economia do Estado. O que fez a União nesse momento? Estabeleceu que as dívidas do Estado seriam assumidas pela União, seriam renegociadas e assumidas pela União, estabelecendo determinadas condições básicas de comportamento do Estado, de análise do Estado, para que estas dívidas fossem assumidas. Diante de juros elevados, de dívidas elevadas, o que se fez foi primeiro uma análise, permitiu que todos os estados brasileiros endividados pudessem fazer a análise das suas dívidas, estabeleceu como mecanismo para a assunção dessas dívidas a privatização praticamente do Estado. O Estado de Minas Gerais, para que a dívida fosse assumida pela União, teve que privatizar, vender o BENJ, o Crédito Real, Minas Caixa, uma boa parte da CEMIG, praticamente foi a época em que 33% das ações da CEMIG foram vendidas para empresas estrangeiras, com o grave problema de, ao ser vendida 1/3 das ações da CEMIG, o controle da CEMIG ficou praticamente sob o domínio dessas empresas multinacionais, empresas americanas, tanto que depois, logo em seguida, gerou uma reação muito significativa e importante, historicamente registrada pelo governador Itamar Franco, ao denunciar o acordo absurdo que se fazia nesse processo de privatização. Mas o que aconteceu então naquele momento foi a chamada assunção das dívidas, para que o governo federal, lembrar que na época era governador de Minas Eduardo Azevedo, era presidente da República Fernando Henrique Cardoso, ou seja, todos de uma mesma linhagem política, de uma mesma concepção política, para que isso acontecesse naquele tempo, a dívida assumida, a privatização foi intensa. Os bancos foram, antes de serem vendidos para bancos particulares, privatizados, eles foram saneados. O saneamento desses bancos custou praticamente 1/3 do valor total das dívidas assumidas. O saneamento significa todos os papéis podres, todas as dívidas foram retiradas para que a venda de dezenas, centenas de prédios da estrutura toda fosse vendida limpa, sem nenhum problema. Vendido pelo Itaú, vendido para outros bancos. E isso ficou como dívida pública, em torno dos 15 bilhões de reais assumidos pelo Estado, negociados com o governo federal, 1/3 praticamente desse valor foi da dívida, foi desse jeito, foi em função desse saneamento, foi em função de corrigir, né, os defeitos, os prejuízos, de assumir os prejuízos por parte do Estado. E esses prejuízos da gestão bancária, quais são eles? Nós queremos saber através da auditoria da dívida.
nós vamos saber se essa dívida, esse erro desse tamanho, essa dívida assumida pela população, da ordem de 5 bilhões de reais lá no final dos anos 90, é fruto de quê? De alguém que tomou esse dinheiro emprestado e não pagou? Quem tinha acesso aos bancos? Quem recebiam? Quem tinha crédito desses bancos? Esses créditos foram para atender a quais demandas e quais interesses? E que eventualmente eles não foram saldados, não foram pagos. Foi em função de gestão temerária? Foi em função de corrupção? Foi em função de incompetência administrativa? Tudo isso está somado, está colocado na dívida que hoje vocês pagam, que nós pagamos, que o povo brasileiro paga. Logicamente, na outra composição da dívida, certamente tem recursos para poder investir numa estrada, investir na infraestrutura, na área de saúde ou da educação. Mas uma parte significativa que nós estamos pagando em função da gestão temerária, da corrupção, né, da apropriação indébita desses recursos, que tem muita gente que eventualmente pode estar muito bem aí na fotografia, né, nas colunas sociais, na mídia, na estrutura de poder, mas que usufruiu e que usurpou esse recurso. Por isso é a nossa exigência permanente, é a posição que eu tenho defendido e que muita gente, nós temos defendido, é a auditoria da dívida. Pois bem, em 1998 foi realizado, então, os estados passaram a dívida para a União. Essa dívida foi programada para ser paga durante 30 anos, com uma correção de juros que variou de 6 a 9%. Alguns estados, em função do valor que foi pago, que foi amortizado na época, alguns estados pagam 6% de correção de juros ao ano. Outros estados ou prefeituras, como é a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, paga 9% de correção ao ano. O estado de Minas Gerais tem correção de juros de 7,5% ao ano. Mas além dos juros tem a correção inflacionária, que é o chamado IGPDI. É a variação praticamente da inflação. Com índices diferenciados de correção. Tem IPCA, IGPDI, né? vários referenciais econômicos para fazer a correção. Os estudos que nós temos hoje mostram que o índice escolhido para fazer a correção da dívida, das dívidas de modo geral, da dívida de Minas, é o índice que variou no tempo mais do que a própria inflação. Ou seja, esta correção foi por demais exagerada nesse tempo. O que significa isso nesse momento? Significa que o Estado de Minas Gerais, tendo feito em 1998 um acerto de contas com a União, em função da sua incapacidade gerencial da dívida, tendo feito, e alguns consideram que foi um bom negócio, em 1998, logicamente para 98, e tendo transferido os acertos de conta para um ano, 2 anos depois, para aquele momento, pode ter parecido, pode ter sido significativo. Mas a natureza do negócio significa um negócio de 30 anos, e se houvesse, e como poderá haver, recursos, sobra da dívida, ela deveria ser paga em mais 10 anos, ou seja, seria estendida por um tempo de 40 anos. O que nós estamos vendo nesses primeiros 15 anos, de 98 agora, 15 para 16 anos, que nós já pagamos, a dívida era em torno de 16 bilhões de reais, nós já pagamos mais de 20 bilhões de reais, nós estamos devendo hoje em torno de 74 bilhões de reais. Com a correção de 7,5% de juros ao ano, mais variação inflacionária, que muitas vezes, em função da variação do dólar, da variação cambial, significou uma correção maior do que a própria inflação. Esse valor total, somando juros com o IGPDI, variou em torno de 12%, 14%, 16%, 18% ao ano. Imaginem vocês, então, colocando um valor dessa natureza, uma correção anual dessa natureza, sobre um volume bilionário de dívida. O que está significando é exatamente isso. Nós já pagamos mais de 20 bilhões de reais e nós continuamos devendo 74 bilhões de reais.
Existem muitos estudos divergentes, com respostas divergentes. Mas existem sinalizações muito claras. Se nós continuarmos com esse grau de endividamento, com essa forma de correção, 2028, a dívida foi iniciada, a assunção em 98, portanto, 30 anos depois, nós vamos ter pago mais de 100 bilhões de reais e nós vamos continuar ainda com uma dívida muito significativa, para ser paga durante mais 10 anos. Esta dívida consome, em média, 13% das receitas correntes do nosso Estado. 13%. Que é o valor que foi pago religiosamente, por cláusulas chamadas draconianas. São tão firmes, são definitivas essas cláusulas, que na época em que o governador Itamar Franco tomou posse, denunciou o processo, denunciou este acordo, o que aconteceu que estas cláusulas fez com que o Estado de Minas Gerais, através da retenção do não repasse do chamado Fundo de Participação dos Estados, que é o recurso federal que deveria ser passado para Minas, foi o Estado mais adimplente em função da briga do governador, da luta, da denúncia do governador Itamar Franco, a ação do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na época, foi uma ação absolutamente firme e determinada para não permitir que os recursos que deveriam vir para Minas fossem retidos em função desse acordo. Deixou Minas, e quem viveu naquele tempo sabe que o tempo do governador Itamar foi um tempo de vacas magras, foi um tempo de enorme dificuldade no Estado, e fez o Estado de Minas Gerais o Estado mais adimplente, pela firmeza, pela determinação de impor um acordo dessa natureza. Dizem muitos, né, que o Estado, e a gente vê o discurso que está colocado aí, de muita gente, mas a União é algoz dos Estados. A União está cobrando, como fez em relação a Itamar, e como faz em relação ao cumprimento desse acordo, em relação à maioria dos Estados brasileiros. É algoz dos Estados. Na realidade, a União assumiu as dívidas que os Estados disseram que tinham dívidas. Nenhum Estado brasileiro dessa nossa nação, do ponto de vista de definir qual que seria a dívida a ser transferida e a ser assumida pela União, fez uma auditoria dela, da sua dívida, do seu endividamento, para fazer esse tipo de negócio. Permitiu que todo jogo sujo, todos os negócios pudessem ser traduzidos numa dívida de Estado. Isso é grave, por isso é que nós voltamos sempre na questão da auditoria. E permitiu que se fizesse essa situação. Imaginar, alguém pode imaginar que o Estado está devendo para o governo federal, que é o governo federal que apropria desses recursos e fica para ele, governo federal, União, esses recursos para poder fazer investimento em saúde, educação, melhoria da infraestrutura, aplicar na mobilidade social, na defesa? Definitivamente. A União, e aí nós temos que tratar de uma questão que é da nossa reflexão. Eu acho que é um momento histórico que nós temos que entender isso para saber quem está por trás desse negócio. Que não é simples, não é fácil de ser enfrentado. A União apenas assumiu a condição de assumir a dívida para pagar a banca dos negócios, dos acordos que foram feitos naquele tempo. E os acordos são draconianos, são muito firmes. E aqui eu vou levantar um dado para vocês também, para a nossa reflexão. Nesse tempo nosso, talvez o governante que teve a maior ousadia, a maior coragem e determinação de fazer alguma coisa em relação à banca internacional, à banca econômica, foi a presidenta Dilma, que ousou reduzir a taxa Selic, que era em torno de 9% para 7,5%. Nunca nós, enquanto nação, enquanto povo, enquanto governo, conseguimos cumprir rigorosamente aquilo que foi determinado do ponto de vista da legislação, pela força do poder econômico, e tão poderoso, e tão forte, que por todas as pressões que nós estamos vendo, nós estamos voltando
a uma condição em que essa taxa Selic já hoje está ultrapassando a 10,5%. Não é porque a gente quer como nação, não é porque a presidenta Dilma queira fazer isso, é porque as pressões são tão poderosas, são tão intensas, são tão cotidianas e permanentes, que nos coloca diante dessa situação. Que governo sozinho não resolve. Enfrentar essa situação é um desafio de uma nação inteira. E não enfrentá-la é nos colocar de joelho, seja agora ou seja no futuro, como a gente vê de joelho países como a própria Grécia, reduzindo direitos conquistados historicamente para poder sustentar a banca. Esta é a condição que está colocada. Então, o que eu queria e que eu quero trazer para vocês não é a análise da matemática financeira, é a análise política de como nós estamos vivendo, em que situação, o que significa esse chamado sistema neoliberal, sistema capitalista. Significa isso que nós estamos vivendo. Enfrentá-lo, né, mudar essa realidade, tem implicações muito significativas do ponto de vista da nossa participação. Nós assistimos num determinado momento da nossa história e nós participamos disso com mais intensidade, inclusive a igreja participou com mais intensidade na questão do que era chamado Fórum FMI, né, o não pagamento da dívida. Quantos disseram não pagamento da dívida? Que eu entendo muito difícil a gente tratar nesse nível de radicalidade. Assim, não vamos fechar, não vamos pagar a dívida, porque aqui tem conteúdos, né, de contaminação, tem uma contaminação que não repercute em favor do povo. Mas podermos dizer e ousarmos dizer e termos a coragem enquanto nação brasileira, isso implica as universidades, implica os políticos, implica os governos, implica a sociedade organizada, aos movimentos sociais, nós dizermos que nós temos que nos postar diante dessa situação, se nós não quisermos ser escravos permanentes do sistema financeiro, que não nos mata, mas não nos permite evoluir mais, ou o que nos permite é muito pouco. É tratar da condição quase de escravos, enquanto nação. Se nós não tomarmos as medidas necessárias para ousarmos a exigir ou ousarmos, termos coragem para que a gente crie as condições políticas necessárias para que a gente possa fazer a auditoria da dívida, para que a gente possa entender qual foi o centavo, o real colocado para melhorar a nossa estrada, para melhorar a nossa rua, para investir na agricultura, para investir na industrialização do país, para investir na mobilidade, para investir na educação, na saúde, nas políticas públicas, que aplicado, aí sim a gente reconhece como devedor dele. E devedor com a condição em que esse real colocado, ele não pode ser multiplicado nas lógicas das taxas de correção, porque também fica inviável, nos inviabiliza. E nós não exigirmos que nessa relação, né, os devedores, os tomadores desse dinheiro, os usuários, os usurpadores desses recursos públicos, que eventualmente só serviram aos seus interesses, eles não possam ser colocados na nossa conta. Então essa é a condição que está colocada. E quando vocês analisam aquela pizza ali, né, aquela parte que consome uma enormidade dos recursos, tem essa contaminação brutal. Então, o que eu venho hoje aqui colocar para vocês é essa questão de natureza política, do desafio que está colocado para a gente. Nós temos muito o que fazer. Nós temos muitos desafios pela frente. E fazer esse enfrentamento não é simples. Ninguém passou incólume, ninguém fez uma travessia fácil ao fazer esse tipo de enfrentamento. Esse enfrentamento exige de nós, né, como coloca lá o Fernando Pessoa, quando exigiu do espírito do povo português, né, a condição de ter o mar de Portugal, que não era nem grego nem romano, né, era um mar sem fim, e exigia a travessia, passar pelo bojador, né, deixar mães rezando, às vezes sem ter o retorno dos filhos, os filhos chorando sem ver o retorno das mães, as noivas sem casarem, mas ele disse ao final, valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Para fazer essa travessia, nós estamos colocando que é necessário nós termos uma alma de um povo brasileiro que seja grande, suficientemente grande para enfrentar o bojador da dívida e do sistema capitalista. É isso que eu...